Ó Senhor, e muito de louvores na cidade do nosso Deus, teu santo nome. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. O pessoal vai entrando aí. Vou esperar o pastor Rafael entrar também para a gente fazer essa live hoje. Vamos falar das doutrinas da graça e vamos falar também sobre a responsabilidade de vivermos a graça do Senhor. Não é tão simples assim como alguns pensam. Pastor Rafael. Pastor Rafael. Fala, querido. Pastor Douglas. Buenas noites. Buenas, me ouve bem aí? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Tô. Deu um probleminha ali no começo, tava ouvindo você tocar uma canção aí, mas agora acho que fechou. Legal. Obrigado pela tua disponibilidade. Eu sei que tu tá de férias na praia. Aí vem o cara te incomodar, tirar das suas férias aí. Não, jamais. Falar das coisas de Deus é sempre prazeroso demais. Tu sabe, Aleluia. né? Na última vez a gente foi longe. Fomos até quase 6 da manhã, pastor. Quase 6 da manhã. Pena que nossa plataforma aí não oferece tanto tempo, né? É verdade. Vamos continuar essa canção antes de nós entrar no assunto? Vamos lá, com certeza. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só arranhando o violãozinho, pastor. Ô, coisa boa. Isso aí é o tipo de coisa que eu deixo pra quem sabe, né? Ah, mas eu também estou quase deixando para quem sabe. Como cantor, eu arranho como pregador. Que legal. Não, mas faz bem, isso faz bem. Pastor, eu vou dar um início aqui e eu quero usar muito do teu conhecimento. Eu sei que você é um cara que tem bastante conhecimento e eu abordei alguns pontos que é para extrair o melhor do teu conhecimento também. E a gente vai falar sobre alguns assuntos, a vivência da igreja. A gente já é pastor há algum tempo, né? Então a gente já tem uma certa experiência aí. E eu quero dizer também que essa live, ela dá muito mais repercussão depois, viu? A última live que a gente fez, se eu não me engano, tem quase 300 views. Então, a quem não vê Legal. agora, eles acabam vendo posteriormente, né? Eu Sim, preparei um sim. croquis aqui. O senhor quer falar alguma coisa inicial aí? Não, vai, toca a ficha aí, vamos lá. Eu queria ler pra gente. Sou meio marinheiro de primeira viagem nas lives aí da vida, né? Mas
Mas falar das coisas de Deus é sempre bom e edificante. E espero que quem assista, né, possa de alguma maneira ser edificado também, junto conosco. Amém. Amém. Não quer deixar o endereço da sua igreja aí? O pessoal que está nos Bom, assistindo? né, me apresentar então para quem está assistindo, para quem vai assistir depois. Eu sou Rafael Pereira, né, sou pastor desde 2006, consagrado, né, eu e minha esposa. E estou praticamente terminando a formação teológica, né, na PUC do Rio Grande do Sul. E estamos aí nessa caminhada. A nossa igreja fica ali no bairro Mário Quintana, né, bem no centro, no miolo do bairro Mário Quintana, comunidade evangélica Porta das Ovelhas. É um trabalho relativamente novo, assim, como Porta das Ovelhas, né, apesar de estarmos trabalhando há tanto tempo como pastores já. Mas estamos ali, somos poucos ainda, mas prezamos pela palavra genuína, né? Então a gente não está buscando massas. Se vierem as massas, que seja, né? Mas que estejamos preparados para elas. Então o pouco de ovelhas que está conosco ali na Porta das Ovelhas, a gente tem procurado pregar um evangelho genuíno, sem máscara, sem passes de mágica, né? Um evangelho sem mistura. Que Estamos ali legal. no bairro Mário Quintana. Que bênção. Eu conheci a sua vida, eu vi o conteúdo, vi a família de vocês e eu vi a idoneidade. Então, você que vai nos assistir, que está nos assistindo, quiser visitar o pastor Rafael, pode procurar nas redes sociais dele ali, Porta das Ovelhas, ou pastor Rafael Rufino, né? Não, Rafael Pereira. O Rafino é um apelido aí que o pessoal botou e colou, né? Rafino. Mas nas redes, Rafael, Rafael Pereira. aí você procura ele nas redes sociais e depois pede para ele o endereço que ele passa, você vai ser muito bem recebido lá na igreja. Pastor, para a gente dar início aqui, a gente combinou e não combinou ao mesmo tempo, né? Nós vamos falar sobre a Exato. responsabilidade de viver a graça, a doutrina da graça de Deus, que para muitas pessoas parece que é uma irresponsabilidade, né? Ou então dizem assim, eu vivo pela graça, eu não preciso mais fazer nada, eu sou justificado por Jesus. E aí se tem aquela ideia que eu não preciso contribuir, eu não preciso gerar nada e simplesmente eu estou salvo, eu não vou fazer mais nada. Não é bem assim, né? Então a gente vai falar sobre o que é crer, é um conjunto de crença. Mas eu queria abrir aqui no livro de Romanos, fica bem propício, capítulo 5, versículo 20, diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, ou seja, a lei veio dar luz à transgressão. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine para a justiça, para conceder vida e vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. 6:1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? O apóstolo Paulo disse, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Até aqui, pastor. O que eu tenho meditado nesses dias? O conjunto de crença que a gente fala de crer, a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo, ponto. Então a salvação era por meio de Cristo Jesus e todos concordam com isso, pentecostais, neopentecostais, reformados, a nomenclatura que querem dar para nós. Todos concordam que a salvação é por Cristo. Lutero também nos 5 solas ele disse, né, somente pela fé, somente pela graça. Mas isso não nos tira a responsabilidade de cumprirmos algumas coisas dentro do reino de Deus, como os mandamentos. E parece que há uma geração nova que interpreta esse tipo de graça e vive a graça, transforma numa desgraça. Vamos usar bem essa palavra. Eles transformam a graça numa desgraça sem responsabilidade, usam a graça como pretexto para o pecado, e aí o próprio apóstolo Paulo vai dizer que não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, dentro desse assunto, eu quero desenvolver 3 tópicos. A nossa graça vivida com responsabilidade, que a gente leu ali, e
e no segundo momento, a gente falar sobre a pregação do evangelho dentro das igrejas. O senhor quer falar um pouquinho do início ali, dessa graça com responsabilidade, a gente desenvolver? E eu quero tocar num assunto que a gente conversou. Será que essa graça que a gente tem vivido hoje, eu digo a essas pessoas que interpretam mal a graça de Deus, será que não é ainda um pouquinho do puritanismo dos anos 1550, depois da Reforma Protestante? Será que não tem um pingo ainda disso? Falar da graça, assim, é sempre um terreno um pouco, talvez, pode parecer confuso, né? Porque nós temos aí grandes tratados, né? E eu não queria me ater a esses pontos, porque pode parecer maçante para alguém que nos ouve, né? Mas o fato é que na teologia nós temos tratados. Temos tratados. Vamos falar da teologia cristã, de modo geral, porque dentro da teologia cristã nós vamos ter a teologia católica, vamos ter a teologia dos grandes reformadores, né? Vamos ter Lutero, vamos ter Calvino, e vamos passando depois. Antes ainda nós temos, na patrística já temos alguma coisa. Vamos ter Agostinho como doutor da graça, né? E antes que alguém pule para trás e fale, isso é coisa de católico, a igreja, se nós entendermos a onipotência de Deus, de uma maneira onde Deus age na história e a história se move conforme a vontade de Deus, então nós termos aí até o ano de 1517 apenas uma igreja. Deus estava cochilando então esse tempo todo, foi tirar uma soneca e aí acordou de repente, opa, o que vocês estão fazendo aí? Não é bem assim então, né? Dentro da graça nós vamos ter alguns desdobramentos, né, desses tratados sobre a graça, alguns desdobramentos que passam por a questão do livre-arbítrio, né, que o próprio Lutero, de certa forma, rechaça, né, na sua doutrina. E, querendo ou não, é preciso pincelar pelo menos um pouco sobre essas ideias sobre a graça, né? Agostinho coloca a relação, a graça como uma relação, né? O Deus que se dá, o Deus que se dá. Deus não nos deu a graça, Ele é Cristo, em Cristo, a pura graça, Ele não deu aos homens, Ele se deu aos homens como sacrifício vivo, né? Amém. Então Cristo é a excelência da graça. Em Cristo apenas nós temos a nossa salvação. E tudo mais, né, do reino eterno de Deus, o verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus em Cristo, ele se doa aos homens. E aí você vê nisso uma participação humana. Claro, não ativa, no sentido de o homem por si só, pelas suas forças, alcançar a salvação, né? Porque isso já é pelagianismo, já é a grande heresia combatida por Agostinho. E aí esse pequeno pincelar, não vou entrar nos outros tratados, porque isso acho que já serve para entender um pouco os nossos dias. Porque hoje nós vivemos seria a um meritocracia também. neopelagianismo. Que nós podemos, de uma forma um pouco mais teológica, chamar de neopelagianismo. Nós vivemos hoje, eu percebo isso, pelo menos, um neopelagianismo muito forte. Porque Pelágio, que era também bispo, e teve a sua tese condenada no Concílio de Cartago em 418, né? Estamos falando, olha só, 418 depois de Cristo. Então é o começo da igreja ainda, né? Não é patrística, mas é o início.
ele teve essa doutrina condenada, essa tese condenada. Mas você vê que ela não foi exterminada, ela foi Sim, combatida. A ideia, mas ela não foi condenada. Por quê? Porque Pelágio, ele falava justamente da supremacia do homem. Né? O homem é criado apto a escolher o bem por si só, pelas suas próprias forças. Porque em Pelágio, a ideia de Pelágio, condenada, é de que a graça de Deus está no homem desde sempre. Porque Deus criou o homem e tudo bom, né? Você vê a narrativa do Gênesis. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Aí depois forma o homem, a mulher. Então Deus criou tudo perfeito. Então na ideia de Pelágio, essa perfeição, esta graça está no homem. E o problema disso é que aí então Cristo ele deixa de ser tudo, né? Cristo assim ele é somente um exemplo externo a ser seguido, né? E não um socorro interno do ou homem, seja, que é o que Cristo é, ou de seja, fato. a gente exaltando o procedimento do homem como forma de salvação. Também isso é muito confundido nos nossos dias hoje, né? O proceder, Exatamente. o moralismo dentro das pregações, a gente entrar no segundo tópico, o moralismo e a pregação de procedimentos antes do conhecimento da graça, isso me torna merecedor da graça que eu tive Cristo. Desculpa, te cortei. Não, capaz. A ideia é essa, vamos conversando. Então, exatamente hoje, o que eu chamo de neopelagianismo? Nós vemos, claro, por muito culpa de líderes, né? As lideranças. E aí a igreja contemporânea que nós vivemos, até nós conversamos sobre isso outro dia, e é bom pontuar aqui a questão dos rótulos, né? Das nomenclaturas. O que é o neopentecostal? Né? Uh, na academia, né, nos meios, nos fóruns de teologia, né, o, o neopentecostalismo, ele é essas igrejas todas que hoje usam da questão da mercadoria Jesus, né? Vendem a prosperidade, né? Não precisamos citar nomes aqui e tal, mas essas mega igrejas que têm a questão da teologia da prosperidade, né? Sim, Ou seja, para eles graça é riqueza, né? Talvez. é Então, verdade. né? Só que esse nome, ele mancha algo que é genuíno, que é o pentecostalismo. O Sim, movimento pentecostal, surgido lá no final do século retrasado, passado, século 19, 20, né? Na Rua Azusa, o grande movimento pentecostal, que é genuíno, que é um mover do Espírito de Deus, ele é manchado quando chamamos estes líderes, estas igrejas que fazem do evangelho uma mercadoria, chamá-los de neopentecostais. Porque isso não é um novo pentecostal. Isso se enquadra mais numa categoria que alguns teólogos já têm formulado essa expressão, e eu gosto de reverberar, que é pós-pentecostal. Essas igrejas contemporâneas que vendem o evangelho, que vendem a Cristo como objeto de prosperidade, deveriam ser chamadas não de neopentecostais, mas de pós-pentecostais. Porque eles já deixaram aquilo que é genuíno. exato. Né? Eu concordo com você no seu ponto de vista. Até em 1910, né, lá em Los Angeles, aquele movimento ele surgiu e esse movimento ele tem uma teologia muito forte. Tem teologia esse movimento. Ele é reconhecido dentro do meio reformado como uma teologia séria. Então nós não podemos pegar o meio pentecostal, né, como você disse, e a gente querer reverberar que eles são o mesmo movimento. Mas, pastor Rafael, tem um ponto que é muito preocupante no meio do pentecostal, que é a influência do neopentecostal hoje.
Hoje é muito difícil de discernir uma igreja pentecostal de uma neopentecostal, porque as pentecostais sérias, como a Assembleia de Deus, uma igreja centenária, igreja que é a maior igreja do Brasil hoje, é a Assembleia de Deus, em número de membros, né? Se eu não me engano, são 14 milhões de membros. É bastante gente. Só que muitas delas, elas estão se corrompendo com o ensino neopentecostal. Por quê? Pelas fórmulas de crescimento. Quem não quer ter uma igreja cheia, né? Eu ouvi até de um pastor amigo meu, disse, a alegria de pastor é a igreja cheia. Eu não concordo muito com essa expressão, mas é legal uma igreja cheia. Mas será que vale tudo para a gente alcançar uma igreja cheia, usar de fórmulas que não vêm do evangelho, pragmatismo religioso, trazendo influência de outras religiões também? Será que o fim não vai nos cobrar o meio? A gente vai fazer também para chegar até o fim? Se eu tenho uma igreja que eu quero chegar a 5 mil membros, eu vou passar por 5 mil pessoas. Eu vou ferir pessoas, porque o meu sonho está acima do evangelho. Então, hoje é muito difícil a gente ter uma igreja séria, uma teologia séria, que realmente é. Se você me perguntar, tu é o pentecostal? Eu sou um pentecostal hoje. Sou um pentecostal reformado, vamos dizer assim. Existe isso, né? Mas o pastor Walter, Walter Macassi, né, escreveu o livro Pentecostal Reformado, eu estou amando essa literatura, então ele foi um dos primeiros a usar esse nome Pentecostal Reformado. Mas o que eu questiono hoje dentro do ensino das igrejas pentecostais é, será que elas já não estão indo para o lado pentecostal ou pós-pentecostal, como o senhor disse aí? Exatamente. Dentro desses rótulos, esse é algo, então, como tudo tem que ter rótulo, né? Mas é bem como você disse, exatamente isso. Mesmo essas igrejas que estão alicerçadas nessa tradição genuína, a gente vê em alguns lugares, podemos dizer que não é geral, mas é muito forte, que sim, elas estão pendendo para essas fórmulas. E o preço disso são as vidas que têm cada vez mais se decepcionado, não com Cristo, mas com a religião, vamos colocar assim. Eu sei que o meio evangélico tem um pouco de preconceito com essa palavra, né? Mas academicamente é a palavra que se adequa, ela não tem conotação pejorativa na sua essência, porque é a busca do homem pelo transcendente. Então, eu vejo que as pessoas, de um modo geral, têm sim, nós vemos isso, né, pastor? Pessoas feridas, machucadas, lesadas, né, em vários segmentos da sua vida, não só porque se nós olharmos realmente, nós somos seres espirituais. Essa coisa de ficar dividindo muito o secular do espiritual, em certo momento se faz necessário, mas nós não podemos deixar isso entrar no nosso íntimo, porque nós somos seres puramente espirituais, na verdade. O reino espiritual é anterior ao reino material. O visível veio a ser formado do invisível. Então, só que a gente dá mais ênfase para aquilo que vê, né? E Jesus já disse para Tomé, né? Creu porque viu, mas bem-aventurado quem crê sem ver. Exato. Agora, né? Então, as pessoas têm entrado em crise dentro da sua identidade de fé, da sua identidade religiosa, diante das coisas absurdas que vemos dentro das igrejas hoje, sendo pregado, sendo exigido, né, das pessoas. Então, não é, o fim não justifica, os meios não justificam os fins, não. É verdade. A maneira correta, santa, evangélica no sentido de bíblica, né, de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho, de viver o evangelho. Talvez essa seja... Mais do que uma pregação é a vivência do evangelho. E esse pragmatismo, que não sabe que a palavra pragmatismo quer dizer que eu só estou interessado no fim. Então, o meu fim é o interessante, eu vou chegar lá de qualquer forma. Isso é o pragmatismo religioso.
E quando eu falo de sincretismo religioso, eu assumo práticas de outras religiões dentro do meu culto, ou dentro da minha vida, e aquilo se torna verdade. Mas você citou um ponto que eu achei muito interessante, até não tinha colocado aqui, mas eu acho muito interessante. A gente fazer divisão entre o santo e o profano, ou o santo e o secular. Parece que nós temos duas vidas. Nós ensinamos os nossos filhos por anos. Eu tenho uma filha de 13, 14 anos, e ela cresceu nesse meio, achando que não podia olhar a Hello Kitty, porque tinha demônio, e não podia isso, não podia aquilo. Só que, em vez de eu ensinar para ela que ela era uma filha de Deus, e que Deus criou todas as coisas, e o que Jesus disse para nós, ele disse, não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai. Então, ele não estava falando sobre filho, ele estava falando sobre ensino. Não é o que contamina o homem, é o falso ensino na época dos fariseus, dos doutores da lei. Então, a gente bloqueando os falsos ensinos dos nossos filhos, eles são livres, sim. E até por anos, eu sou músico, né, eu venho da linha musical, por anos eu tive muita restrição. Eu pregava no culto, isso é moralismo, né? Não pode escutar música do mundo. Como se a gente vivesse em Marte, né? Porque o mundo, né? E como é que nós vamos fazer uma divisão entre música do mundo e música gospel? Tem músicas que são de autores que não são cristãos, que falam mais coisas evangélicas, entre aspas, do que música gospel. Então, é muito difícil hoje. Então, o que é mais fácil, pastor? Eu criar uma regra, criar uma cartilha de regras mandatórias dentro da minha igreja, e eu coloco para os meus membros como regra, pecado, não pecado, pode, não pode, porque isso vai me isentar de ensino e eu vou gastar menos tempo com isso. Isso é muito mais fácil criar regra. Só que Jesus não é um novo legislador. Jesus não veio trazer uma nova lei. A lei de Moisés não deu certo. Então, Jesus é um novo legislador. Não, Jesus, ele disse que não, ele não veio trazer, ele cumpriu. Quando a palavra diz lá em Romanos que ele cumpriu a lei, até tive ontem, entrei num embate com uma pessoa, ela disse, mas o cumprimento não é o fim. Eu disse, não, na palavra original do grego, a palavra cumprir quer dizer dar sentido. Jesus deu sentido, ele cumpriu a lei e deu sentido na lei. Ele continuou a lei. Então, falando isso, é muito difícil a gente ficar separando hoje. Isso é do diabo, isso é de Deus. A gente tem muito coisa para o diabo. Muita coisa que é santo, a gente deu para o diabo. E muitos dos nossos filhos, eu digo filhos espirituais, e eu já trouxe essa estatística para ti, até 90% de filho de evangélico não fica nas igrejas. 90%. Por que será? É porque nós não pregamos o evangelho. Nós tiramos Cristo do altar, como disse o pastor Antônio Carlos Costa, e nós colocamos Moisés no altar, fazendo menção à lei, né? Então a gente tem que ser mais, uma pregação mais expositiva bíblica, para que a doutrina dos apóstolos seja clara para as pessoas e elas possam definir. E aí a gente não vai usar a graça como forma de pecado, justificação de pecado. Eu sei que eu sou. Aí eu não preciso perguntar para o pastor se pode beber, se pode fazer tatuagem, se pode isso, se pode aquilo. Eu sei que eu sou. Mas isso demanda mais tempo do pastor. O pastor vai falar mais, ele vai gastar mais tempo com o ensino. E é mais fácil criar uma regra. E quando você fala isso, há uma rejeição muito grande de bate-pronto, né? Sim. Eu sei por vivência própria, né? Então, porque isso é muito mais fácil você criar uma cartilha de regras, onde a Bíblia diz que a porta é estreita, só que ela só é estreita, ela não é impossível. Exato. Né? Ela é estreita, e nesse estreito tem muita coisa que nós demonizamos, né? Eu costumo brincar com o pessoal lá, eu chamo alguns assim, né? Não vamos citar nomes aí desses famosos, mas os caça-fantasmas, né? Os caça-fantasmas. Porque eles vêem demônio em tudo que é parte, tudo que é lugar, né? Demônio pendurado no poste. Deixa eu ver se não tem um demônio aqui no poste, na frente do carro aqui agora, me cuidando. Sabe, são os caça-fantasmas, né? Ou então, o pessoal do Ocus Pocus. Ocus Pocus é aquela palavra cabalística, né? Que a gente vê nos desenhos animados quando alguém vai fazer uma mágica, né? Ocus Pocus, é mágica. E no Evangelho não existe passe de mágica, não existe fórmula mágica, não existe a rosa que vai fazer aquilo, o sal que vai fazer aquele outro. Não existe isso. O que existe é uma consciência plena de quem eu sou em Cristo. Quem eu sou, quem é você? Né? Quem sou eu?
né? O que Deus espera de mim? Isso eu vou encontrar na palavra de Deus da forma muito simples. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E a gente demoniza o mundo. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não está dizendo que o mundo é obra de Satanás, ou não, o mundo é obra de Deus, ou não? Deus criou todas as coisas boas ou não? Né? A gente precisa reler a Bíblia, não reinterpretar, como disse outro pastor outro dia aí, mas ler com mais atenção. Né? Como você disse, quando Jesus fala, na nossa tradução está ali, né? Eu não vim revogar a lei, mas vim cumprir. Está errada essa tradução. O grego correto é vir dar sentido à lei. E isso muda tudo, muda toda a visão. Pregações e mais pregações em cima de um versículo mal traduzido. Porque quando Jesus disse, eu vim dar sentido à lei, você mostra o que é a lei, então. Porque se você dizer, não, Cristo veio cumprir a lei, aí vou entrar em crise, porque tudo que Cristo fez, basicamente, foi, de certa forma, ele foi acusado de descumprir a lei. Ele foi crucificado por descumprir a lei. Né? Tá certo que foi injustamente, mas, de fato, ele curou no sábado. Ele fez tantas coisas que a lei mosaica dizia que não podia fazer. E ele traz uma evolução. Não uma neutralidade. Nós não estamos dizendo aqui para rasgar o Antigo Testamento. Muito pelo contrário. Sim. Nós estamos dizendo aqui que o Antigo Testamento ele é superado em Cristo. Há uma superação. E isso é diferente do que abolir, abandono, rasgar. Não. Mas ele supera. Ele traz a plenitude. E quando Paulo explicita isso, né, dizendo o que contamina, aliás, as palavras de Cristo, mas quando Paulo fala, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós temos dois textos chaves, Romanos 17:14 e Lucas 14:21. Acho que é isso, se não me falha a memória. Onde está o reino de Deus? Está dentro de vós. Né? O que é o reino de Deus? Não é comida e nem bebida. O contexto histórico desse versículo é que judeus estavam querendo barrar a entrada de não-judeus no Evangelho, por não guardarem preceitos mosaicos, preceitos judaicos. Não toque nisso, não coma aquilo, não faça isso, não isso. E o Paulo diz, não. O Evangelho, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não são esses preceitos, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o Evangelho. Outro texto, acho que Tiago, nós vamos ver, a verdadeira religião está, ou é, assistir os órfãos e viúvas nas suas necessidades. E o que nós vemos hoje praticado nas igrejas por aí, não é isso. É justamente uma cartilha de pode, não pode, isso não pode. Muito em alguns aí nesse ou nesse pós-pentecostalismo, né? Judaizadas, né? Às vezes você não sabe se está entrando numa sinagoga ou se está entrando numa igreja cristã. Exatamente. Né? Eu sou cristão, não sou judeu. E os apóstolos me ensinaram que eu não preciso me tornar um prosélito, não preciso me tornar judeu para ser cristão. Né? Aliás, Pedro bate de frente, né, Paulo bate de frente com Pedro nessa questão. Em Gálatas ele fala, resistir face a face. Olha, o autor aqui foi generoso. Deve ter saído gatos e lebres da discussão entre eles para chegar nessa questão, para resolver essa questão. Tanto é que depois dessa questão de Gálatas ali, a gente vê que saiu o Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, que aí realmente eles colocaram no papel que era para o gentil, nós, né? Eu sou brasileiro, dentro disso eu sou cristão e sou brasileiro. O que nós carregaríamos da lei mosaica?
E praticamente ficou dois preceitos. A imoralidade sexual, para a gente se guardar, e alimentos sufocados, né? E logo Isso. depois o apóstolo Paulo vai dizer, se comer um alimento, por exemplo, sacrificado ao ídolo, não te faz, a tua consciência não te pesa, coma. Mas se for escandalizar o teu irmão, não coma. Então, não é que o evangelho seja maleável, é que o evangelho não é legal. Tem legalidade no evangelho. O evangelho, ele é a liberdade de eu fazer o que eu quero, e eu sei que eu posso me afastar de Deus, porque Isaías vai dizer que faz separação entre nós e Deus, é o pecado, né? Só que eu usar dessa forma a graça, e a juventude faz muito isso, porque a juventude, eu fui líder de jovem por muitos anos, e a juventude que entendeu o evangelho, ou em partes entendeu o evangelho, ou está ferida com esse sistema todo que a gente conheceu, estou há 17 anos, eu acho que o senhor também já está há bastante tempo nesse sistema. Esse sistema ele fere, porque esse sistema ele é impositório, são pastores altamente reguladores e controladores em tudo. A gente sabe que, pastor, eu vou comprar um carro, eu preciso dar uma resposta para a pastor. O pastor tem que ungir o meu carro. E isso não é cuidado, isso é controle de pessoas mesmo. E quando o jovem acorda para esse tipo de coisa, simplesmente o jovem ele sai fora, ele tem uma sensação de que foi enganado pela igreja. E aí ele sai para o pecado. Aí ele começa a dizer assim, não, mas eu estou na graça, eu posso fazer tudo. Não, não é bem assim. Eu acredito numa coisa, eu não sou um calvinista nessa parte de salvação, mas eu acredito num ponto de Calvino. O verdadeiro salvo ele não perde mais a salvação. Porque o verdadeiro salvo é ali da parábola do semeador. E o semeador saiu para semear e semeou 4 sementes. Só uma ela criou, caiu numa terra produtiva, né? Só uma deu fruto mesmo. As outras foram ofuscadas pelas coisas do mundo e a gente vê. Então existe aquele que salta aos nossos olhos, o jovem conhece o evangelho, ele se deslumbra com o evangelho, mas ele não quer cair mesmo. Por isso que eu digo que o verdadeiro salvo é a salvação. E quando eu digo isso, mesmo que a pessoa saia desse centro que a gente chama de Matrix, né? Se conectou da Matrix, ela sabe que ela não vai viver por pecado, porque ela sabe que ela é em Cristo. O problema é os simpatizantes da fé, que conheceram uma fé torcido, não tem raiz em si própria. Eu pego essa mensagem e uso dessa mensagem para cometer pecados e delitos. E aí, querendo ou não, nós que fizemos essa movimentação de sair da Matrix, a gente vai ter que pregar um pouco de comportamental e também moralidade, mas isso eu acredito que não em cima do altar. Em cima do altar é uma exposição bíblica. Essa é a minha opinião, eu não sou o dono da verdade, mas uma exposição bíblica. Porque a exposição bíblica que ela vai trazer luz, não são as minhas regras, não são os meus mandamentos. Aí, ó, a gente recebeu regras e mandamentos e 90% dos filhos de pastores e filhos de evangélicos não ficam na igreja. Por que será? Porque enquanto eu não formar uma pessoa que nasceu de novo, como Jesus disse para Nicodemos, cara, tu tem que nascer de novo. Tu tem que nascer da água e do Espírito. Está falando de um batismo e do Espírito, que é a palavra do Senhor. Então é a palavra que muda. E nesse assunto, pastor, eu queria entrar nesse conjunto de crenças. E Jesus, quando Jesus foi abordado lá em Mateus 12, e os caras queriam dar carteiraço nele, a mãe dele, dizendo, não, chama Jesus, nós somos a família dele aqui. Jesus disse, não, a minha família é aquele que faz a vontade do meu pai. Então, quando eu entendo que existe algo para mim cumprir no Novo Testamento, não como uma regra mandatória, mas um cumprimento por amor e gratidão a Jesus, eu também tenho que cumprir regras. Ou eu estou errado nessa minha colocação? Então, esse é o papel da graça. E a graça que Deus, que o Espírito Santo coloca em nós, coloca no cristão, no crente, naquele que aceita Cristo na sua vida, essa graça salvífica, essa graça salvadora, a graça de Deus, a graça, ela não é apenas uma conselheira, mas é a graça de Deus que vai gerar em mim o querer e o efetuar. Nesse sentido que acaba acontecendo uma briga, não é bem essa a palavra que eu procuro, mas
uma difícil compreensão da questão do livre-arbítrio do ser humano. No momento que se a graça está colocada e sem a graça eu não consigo dizer o sim, então como que fica a questão do livre-arbítrio, né? E aí, diferenças teológicas à parte, isso não é a questão, mas em Lutero, em Calvino, vai dizer que não, aquele que Deus chama para salvação, não importa o que ele faça, ele está salvo. E aquele que Deus chama a condenação já está condenado. Então eu tenho um pouco de problema com isso, porque Cristo se encarnou. O que isso me diz? Isso me diz, isso é o cerne, né? A encarnação de Cristo é o cerne do cristianismo. O mistério pascal é o cerne do cristianismo. Então, a Bíblia diz sarx, né? A palavra diz sarx, é carne. Né? Não diz Deus fez homem, né? O verbo se fez homem. Porque homem poderia daí a gente fugir para conceitos filosóficos do que é o homem, né? O que é não, sarx, carne, matéria, física, né? Ele se despojou de toda a sua glória, não usurpou ser igual ao Pai, mas se esvaziou completamente, ele se fez carne. No Getsemane ele sua gotas de sangue e ora: Pai, se possível for, aparta de mim, afasta de mim esse cálice. O que isso significa? As pessoas às vezes passam reto por esse texto, ou eu não sei, esse texto para mim, quando eu entendi ele, foi um choque, porque ali Jesus estava dizendo: olha, Pai, tem o plano B, é agora. Porque ele olhou para a cruz e, tipo, eu não quero. Mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Porque ele disse: passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas por amor a nós, ele assumiu plenamente, né? Ele é homoousios, né? Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Então, ainda que sim, a graça de Deus é que gera no ser humano o querer ou efetuar, o dizer sim a Deus, porque o homem sozinho seria incapaz disso. A participação do sim do homem, ela é respeitada por Deus, sim, no meu entendimento. Né? Aí entra o livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio não é que ele seja condicional, mas é que esse sim ele só é possível pela graça. Então sim, a soberania de Deus não fica arranhada. Porque se não houver esse livre-arbítrio, se nós não conseguirmos conciliar a vontade do ser humano de dizer sim a Deus com a vontade de Deus de que o homem vá até ele, se nós não conseguirmos conciliar isso, nós vamos ter um grande tirano e não um Deus amoroso. Nós teríamos um grande tirano. Entende? Então é preciso de alguma maneira conciliar essas duas ideias, essas duas premissas, né? O livre-arbítrio e a graça, ou antes a graça e o livre-arbítrio. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje nós vemos, em nome de uma graça, que daí eu não sei que graça, qual é a graça, que, sim, pessoas estão feridas, machucadas, estão a um êxodo das igrejas. Ao mesmo, parece controverso, né? Parece uma grande controvérsia, porque nós vemos ao mesmo tempo muitas igrejas cheias e vemos, por outro lado, igrejas esvaziando, ou uma migração. Há todos os fenômenos no cristianismo, na verdade, né? Existem todos os fenômenos, você vê. Mas tem crescido o número de pessoas desigrejadas, vamos colocar assim. Pessoas que dizem: não, eu temo a Deus, eu amo a Deus, eu sei de Jesus, tal, mas eu não quero saber de botar o pé numa igreja novamente. Por causa disso, por causa desses pastores que são verdadeiros reizinhos, né? São manipuladores, controladores, são... E só que a graça de Deus que está sobre todos nós, ela precisa de uma resposta, precisa sim de
não é regra. Mas vamos lá, Cristo deixou diretrizes. Os apóstolos deixaram, vamos usar essa palavra, até achar outra, regras. Mandamentos. Mandamentos, conduta, ética. Eles deixaram uma maneira de viver, uma maneira de conduzir, de se portar no mundo. Eles deixaram isso para nós, para a igreja de Cristo. E sabe, E se pastor? nós somos, e se Cristo é a cabeça desse corpo, então eu preciso respeitar o que a cabeça pensa. E só te cortando um pontinho ali, esses desigrejados, eu não duvido da salvação deles em alguns casos, mas eu acredito que não tem vida fora do corpo. Quando eu digo corpo, não é que eu quero dizer a instituição igreja, mas o congregar, realmente congregar, que diz lá em Hebreus, e não deixar de congregar como muitos fazem. Hebreus 10, 25. Exato. Não deixar de congregar. O que é congregar? É estar com pessoas. Porque a gente não nasceu, nenhum ser humano nasceu para isso. Assim. É gostoso a gente estar com pessoas. É claro, salvaguardar o momento que nós estamos passando de pandemia. A gente sabe que pouquíssimas igrejas no Brasil e no mundo estão congregando, realmente as pessoas estão congregando via rede social, via live, e não vejo de problema nenhum. Talvez seja um tratamento de Deus, não sei, não vou falar palavras proféticas aqui, porque eu não tenho essa revelação. Mas pode ser um tratamento de Deus, como a Bíblia diz que nenhum fio da nossa cabeça, de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão do Senhor. Então ele tem a permissividade em tudo. Só que essas pessoas, quando vão para dentro das suas casas e dizem assim, que nem o senhor disse, eu estou ferido com o sistema, eu não me encaixo mais no sistema. Será que não é hora, e às vezes de a gente pegar e parar para pensar que se Deus não está levantando uma comunidade através dessas pessoas, dentro do nível de maturidade, que as pessoas não venham congregar na casa dela, numa garagem, ali levanta um grupo, e daqui a pouco Deus envia um pastor para pastorear eles, porque é difícil também nós falarmos para as pessoas, porque daqui a pouco a gente cria mais uma regra, que diz assim, ó, não fique em casa porque você vai ser amaldiçoado, vai para uma igreja, aí vai para uma igreja herege de novo, aí matam mais essa pessoa, aí o fio de vida que ela tem, eles vão lá e matam. Então, muitas vezes, eu ouvi demais esses últimos meses que eu fiz essa movimentação, pessoas dizendo assim, eu saí da minha igreja para guardar a minha fé. Ou então, eu conversei com uma jovem de 22, 23 anos, e ela disse para mim, eu conheci ela, nasceu na igreja, cantava na igreja, e ela disse, eu sei que Deus é bom e que Ele existe, mas eu não acredito que Ele é daquela forma. Um Deus narcisista, que procura bajuladores, não adoradores, que é o Deus que a igreja evangélica apresenta hoje, não em sua totalidade. Né? Um Deus que é totalmente ditador, ou vocês fazem o que eu mando, eu pulo vocês, esse não é o nosso Deus. Então, um Deus narcisista, um Deus ditador, não é o Deus que a gente serve. E é esse Deus que foi apresentado no meio desse monte de regrinha que criaram-se no meio do povo. Eu acho que tem que sim passar, até numa outra live que eu fiz com o pastor Samuel, nós falamos que a igreja sim deve passar por não uma reforma, mas uma reformulação. Principalmente as igrejas que cresceram de forma exponencial, como no meio pentecostal e o neopentecostal, que foram as igrejas que mais cresceram nos últimos 20 anos que a gente tem vivido. Só que essas igrejas, elas estão, o orgulho entrou dentro do coração dos pastores, e eu ouvi algo hoje de tarde que me chamou a atenção. Existe alguma coisa de boa dentro do neopentecostal? Existe o coração das pessoas. As pessoas que estão lá, elas vão lá buscar Deus. Realmente elas vão buscar Deus, mas esses líderes gananciosos, esses líderes, com o perdão da palavra, esses líderes ladrões mesmo, porque conhecem a verdade, muitos deles, só que as pessoas vão lá de coração aberto e elas querem Deus. Só que o Deus que apresentam para elas ali é aquele Deus ali que faz aquela macumba gospel, que faz aquele ritualzinho, que faz aquela troca com Deus financeiramente, e elas acabam sendo... Eu acredito que muita gente vai ser salva no pentecostal, que somos nós, não. Mas o fato é, quanto nós, como pastores e líderes do Brasil, quanto nós estamos atrapalhando a vida das pessoas, o quanto nós atrapalhamos a vida dos nossos filhos. Quantos pastores amigos meus que não têm seus filhos na fé hoje, que não querem mais saber de igreja? Quantos pastores amigos meus? Eu não falo isso com glória, eu falo isso com tristeza, sabe? Mas não descem do pedestal. O pragmatismo que tomou a vida desses pastores, desses líderes,
é muito mais forte do que o evangelho. O que a denominação que eu sigo, ela criou como regra para mim seguir, pode ser antibíblica, mas eu vou fazer, porque eu vou obedecer. Até quando essa obediência dessas pessoas, voltando ao nosso assunto, essas pessoas estão em casa, até quando nós podemos mandar elas para uma igreja herege, novamente serem maltratadas? É uma linha muito tênue. Eu confesso para o senhor que eu tenho ficado esses últimos dias com o coração bem pesado em relação a isso. Para onde enviar essas pessoas? Será que vai nascer muitas comunidades novas? São perguntas que ficam, né? Antes de te passar a palavra, só mandar um abraço para o pessoal que entrou, o Everton, e aí tem o Luciano Machado, GM Santos, eu acho que até a sua filha entrou aqui, pastor. A Elisa, sim, a Elisa, ela contribuiu aqui ela disse, vou pegar aqui, a doutrina humana tem se colocado no lugar dessa doutrina de Deus. Concordo 100%, Elisa, é isso aí mesmo. Pastor, o que a gente pode dizer em relação a isso? Será que a nossa igreja, a igreja evangélica, ela está com crise de identidade? Podemos dizer isso? É forte, né? É uma saia justa para lá de justa, né, pastor? Porque ao mesmo tempo que eu não quero fazer lobby, e sei que o senhor também não, né, para si mesmo, nós sabemos que nós não somos donos da verdade. Acho que a grande diferença é que homens como nós reconhecem isso. E eu acredito que Deus vai levantar esse tipo de mentalidade em alguns líderes. Talvez muitos, não sei. Porque uma coisa que eu sempre peço, e aqueles que estão mais próximos de mim sabem, que eu compartilho isso, a minha filha é uma, né, minha esposa e aqueles líderes que estão mais próximos, eu sempre falo para eles, o dia que vocês me verem perdendo o rumo, desviando o curso, eu autorizo vocês desde já a me chamarem a atenção. A me chamarem a atenção. Em amor, me chamarem a atenção. Porque eu sei que o coração do homem é muito enganoso. Ele como é que é? Tem uma palavra que é fortíssima, que define muito bem o coração humano. Ah, fugiu a palavra agora. Mas tem uma... nesse contexto, mas ele é obstinado. Sim. E assim, eu peço sempre a Deus nas minhas orações para mim não me tornar aquilo que eu tenho combatido. Amém. Porque eu já vi isso acontecer. Eu vi muitos homens que começaram muito bem, homens que começaram com uma motivação genuína, homens que começaram com algo muito bonito dentro de si para transmitir, né, que é o genuíno evangelho, o amor de Cristo, e vi esses homens se perderem na caminhada, porque a corrupção do coração ela é muito fácil de acontecer. E aí eu me coloco assim diante de uma pergunta dessa com esse medo, sabe, de não fazer um lobby próprio, de não dizer que eu sei mais que alguém ou que eu cheguei a um entendimento que poucos chegaram. Não é nada disso, sabe? O fato, o que acontece comigo, e eu acredito que aconteça com o senhor também, é que nós estamos diante de vidas, de pessoas, de corações, de almas, porque em Cristo entregou a vida, porque em Cristo morreu, ressuscitou, porque em Cristo pagou um preço que só Ele poderia, altíssimo. E o que estão fazendo com esse sacrifício?
É o isso. que estão fazendo, sabe, pastor? E essas pessoas, eu sei, eu penso como eu penso como você é. Eu já estive plugado com todos os plugs possíveis dentro da Matrix, né? E eu achava mesmo um monte de coisa que hoje eu olho assim, meu Deus do céu, Jesus dos crentes, que é que algumas pregações assim que dá vontade de ir lá e deletar, né? Dizer, não, eu não falei isso. Porque Muito. você, porque nós acreditávamos naquilo, porque nos foi ensinado aquilo, porque na verdade o nosso coração, ele não tinha se corrompido por aquelas ideias, mas eles criam naquelas ideias. E hoje eu sei que o amor de Deus ele é maior do que a teologia de qualquer um de nós. O amor de Deus é maior do que qualquer tratado que nós possamos fazer de qualquer assunto sobre, né, a teologia em suas vários tratados. O amor de Deus ele é infinitamente maior. Agora, o corpo de Cristo é, é algo pelo qual ele mesmo entregou a sua vida. Então, eu digo para essas pessoas hoje, busquem a Deus de verdade, lá no fundo do quarto, sabe, no íntimo do coração, e busquem estar com pessoas que estão com... quando eu digo pessoas, você falou, né, qual é o fenômeno que vai acontecer agora? São comunidades novas? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, sozinho não será possível. Será raro. Não vamos dizer que não será possível. Tudo é possível ao que crê. Deus age de maneiras que nós não compreendemos. Mas os apóstolos, Cristo e os apóstolos, eles deixaram um modelo. Essa palavra acho que fica bem adequada. Um modelo. O problema não é o modelo. O problema são as pessoas. Exatamente. O modelo de Cristo dos apóstolos não é ele o problema. Da comunidade, do congregar, do estar junto, da ajuda mútua, né, do pastor, das ovelhas, né, do ministrar, da comunhão, do comungar da carne e do sangue de Cristo, devidamente ordenado. Este modelo não foi à toa que os apóstolos deixaram. Então, ainda que tenhamos hoje muitas pessoas feridas, machucadas, e a gente entende isso, nós nos compadecemos e nos solidarizamos com isso, no sentido de entender, não condenar, não julgar, ó, você está fora da igreja, você vai para o inferno. Não, não é isso. Não é Amém. isso. Né? Mas há um modelo. E essas pessoas talvez possam estar... E aí nós vamos ter também vários tipos de situações fora da igreja. Entre essas pessoas que estão decepcionadas, talvez seja forte essa palavra, desigrejado, mas enfim, só para nós pontuar, para nós identificar de quem estamos falando. Dentre essas pessoas, nós vamos ter também várias situações, né, pastor? Nós vamos ter pessoas que realmente estão feridas, mas nós vamos ter aí neopelagianos também, que Sim. vão dizer, não, eu me basto. A graça de Deus está em mim e eu me basto. Eu não preciso de pastor, meu pastor é Jesus. Eu já ouvi muito isso. Meu pastor é Jesus. Então, cuidado. Precisamos ter cuidado com essas afirmativas, com essas afirmações. Mas é bem complicado, pastor. No É uma modelo, saia justa. no modelo bíblico, né? Eu acreditei por anos naquele modelo de cobertura espiritual. Acho que também veio dessa linhagem, dessa escola aí. Só que no modelo bíblico, né? A Bíblia vai nos dizer: suportai-vos uns aos outros, tende o teu irmão superior a ti, servi uns aos outros em amor.
É claro que existe a hierarquia, a gente vai ver no livro de Efésios ali os 5 ministérios, e a gente vê que existe uma hierarquia já colocada pelos apóstolos e por Jesus, com permissão de Deus. Se a gente crê que toda a Escritura ela é inspirada pelo Espírito Santo, a gente também crê que o que eles criaram se tornou modelo para nós. Eu não acredito no modelo de congregar em casa, não acredito, não é o lugar que eu quero criar os meus filhos, não é o lugar que eu acho saudável, e precisa da igreja. Só que manter os meus filhos num ambiente saudável hoje é prioridade, porque nós estamos falando de vida, como o senhor disse. A gente está falando de pessoas, nós não estamos brigando com a igreja ou com uma forma, e se fosse só um problema a igreja, destruía todas as igrejas e acabou. Anos 70, lá, quando Roma destruiu a igreja e o templo em Jerusalém. Esse não é o nosso problema. O que nós temos que entender hoje é que nós estamos lidando com vidas. Eu tenho que levar o evangelho, essa é a minha responsabilidade, o peso que eu carrego hoje, pastor, é levar um evangelho aonde eu leve salvação, compromisso, responsabilidade para as pessoas sem o peso do Douglas, sabe? Tem as minhas manias, que nós somos cheios de manias, que nem por quantos anos eu preguei que escutar música do mundo era do diabo. E até hoje eu não escuto, sabe? É uma coisa minha, mas não é nada do diabo, por favor. Então, isso, pastor, usando só assim, ó, uma fagulha. Mas quantas manias minhas, de outros pastores e líderes, nós estamos colocando na igreja há anos? E nós criamos pecado que nem é pecado. Nós atrapalhamos a vida das pessoas e muitas vezes nós atrapalhamos a própria salvação dessa pessoa. Ou o desenvolvimento, que dizem que vai desenvolver a vossa salvação. Existe um desenvolvimento. Não é que eu vou merecer a salvação, mas eu tenho que desenvolver uma vida. E o que é desenvolver uma vida? É viver o evangelho. Não é pagar promessa, não é pagar penitência, não é fazer misticismo dentro da igreja, não é fazer ofertas milionárias. E eu digo, se a finança fosse o nosso problema. E também tem um outro ponto, falando de finanças, até não quero entrar nesse assunto, mas tem muitas pessoas que procuram hoje congregar em casa porque também são avarentas e não querem contribuir. E quem somos nós para não contribuir com a igreja ou com a obra missionária? A obra missionária precisa de dinheiro. A igreja precisa de dinheiro. Pessoas, nós estamos falando de pessoas, vizinhos, a comunidade que nós servimos precisa de dinheiro. Só que de usar esse tipo de argumento, pastor, tornou-se aqueles dois pilares que eu uso sempre, é o medo e a culpa. A igreja criou isso como uma regra, usando versículos bíblicos que já não estão mais em vigência, no meu ver. Usaram versículos bíblicos, usaram medo e culpa. As pessoas fazem hoje por medo e culpa, não por liberdade, não porque tem um coração no evangelho, que sabe que o evangelho precisa ser pregado e as minhas finanças fazem parte disso. Mas, enfim, a minha responsabilidade hoje, da minha esposa, da minha casa, nós vamos sim iniciar um trabalho, se for da vontade de Deus, agora em 2021, a gente está se estruturando para isso, estamos caminhando com pastores. Existe um pastor que não é minha cobertura espiritual hoje, mas tem sido um amigaço, tem colhido coisas, tem me dado muito suporte. Ele, a equipe dessa casa que a gente está andando junto, nós pensamos muito parecido, ele pensa parecido com nós e ele está dando esse suporte para nós. Mas o que eu quero, assim, não é ganhar multidões. Porque uma coisa que eu tirei do meu coração, e eu acho que todos os ministros do Brasil deveriam tirar, nós não nascemos para dar resultado. Não esse resultado. O resultado que a gente tem que dar é viver o Evangelho e ensinar as pessoas a viverem o Evangelho. Quando a pessoa se sente livre em Jesus, e ela não tem que pagar uma penitência, ela pode faltar ao culto de domingo, o pastor não vai ficar bravo. Quantas vezes eu fiquei bravo com os meus diáconos, eles faltavam culto. Quantas vezes isso não é direito nosso, sabe? A gente tem que ensinar eles a viver o Evangelho. Ensinar que existe uma vida, pode ir para a praia, pode passear com os seus filhos. Hoje eu não vou no culto, não tem problema, sabe quem tu é, entendeu? Não viver prisioneiro do sistema, do prédio, mas entender que o prédio faz parte da nossa vida. A igreja faz parte da nossa vida, mas não é o todo. Ele é só um pedacinho. É só onde nós nos congregamos, comunicamos o mesmo pensamento. Por isso que nós temos que procurar lugares que nós nos identificamos pelo nosso entendimento. Não pela aquela coisa, tem que obedecer, eu tenho que me sujeitar a um pastor. Não, eu tenho que me sujeitar a todos. O pastor, eu digo, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas o pastor, para mim, é o menor cargo de todos.
o pastor ele está abaixo da igreja, ele vem para servir. O modelo de Cristo é esse, né? Ele disse, se eu não lavar os pés de vocês, vocês não têm parte comigo. Eu vim aqui para servir, eu não quero ser servido por vocês. Então, quando nós chegamos no cargo, entre aspas, que muitos acham que é o ápice, para mim é o cargo que mais tem responsabilidade e peso, que nós estamos ali para servir as pessoas com as nossas finanças, com as nossas vidas, com os nossos tempos, com o nosso carro, a nossa casa, com tudo. E é isso que falta para esses nossos líderes hoje, faltava para mim entender que nós estamos lidando com vidas. E aí eu gosto muito de uma passagem que se transformou o norteador da minha vida nesses últimos meses. Ai daqueles que fizeram dos meus pequeninos tropeçar, melhor que fora amarrar uma pedra de milho no pescoço e atirar no mar. Então, eu não tenho esse direito mais. De, com as minhas manias, as minhas regrinhas pessoais, ou a minha medida que eu caminho, transformar isso em regra dentro da igreja. E botar jovens para fora, botar famílias para fora, por não pregar o evangelho. Uma coisa é não se pregar o evangelho e as pessoas não ficarem, ok, elas têm direito. Mas uma coisa é elas saírem porque o pastor está cheio de mania, cheio de regrinhas. Deixar eu falar aqui, pastor, não tá mais. É problema de pastor, né? Se deixar, engata um... Eu também. Tem que ficar me policiando. Alguém aí comentou, acho que Romanos 12, versículo 2. Isso, foi o Marcelo Devin. Não sei como é que... Eu gosto muito dessa passagem. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o versículo 1. E o 2, que é o vosso culto racional. Mas o versículo 1 é o que eu citei. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o versículo 2 citado. Perfeito. É isso mesmo. É um versículo que eu estudei muito, ele está de cor no meu coração, porque há alguns anos atrás eu meditei muito sobre ele. E essa transformação, metanoia, né, no grego, o termo usado originalmente, não é apenas uma transformação, o metanoia fala de uma conversão, uma transformação por completo, né? O contexto histórico das escrituras às vezes nos falta, né? Nos falta compreender o que os apóstolos estavam vivendo, o que eles estavam combatendo, o que eles estavam sofrendo para escrever o que escreveram. Então, quando o apóstolo escreve isso, é debaixo de muita pressão, é debaixo de muita perseguição, é debaixo de tudo que nós, hoje, de certa forma, claro, guardadas as devidas proporções e contextos históricos, né? Não cometermos anacronismo, é algo muito importante. Mas naquela época já tinha falsos apóstolos. Paulo mesmo está nas cartas. Olha, tem uma galera aí que se diz apóstolo, mas eles não andam com a gente. Eles não estão conosco. Eles não têm parte com a gente, não. E eles estão aí se infiltrando na casa de mulherinhas sobrecarregadas de pecados. Olha o termo que o apóstolo usa. Mulherinhas sobrecarregadas de pecados. Ou seja, pessoas que abriam as suas portas e suas casas para pseudos apóstolos. Quantos pseudos pastores nós temos hoje? Nossa. Ah, pastor. Sabe? O cara... Conhece aquela expressão terra de cego, quem tem um olho é rei? Aí, lá no cantinho, não sei de onde, lá, o cara não deu certo em nada na vida, virou pastor. Não estou aqui querendo denegrir, querendo dizer que quem tem formação é melhor que quem não tem. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo aqui, esse problema já não é novo. Esse problema já tem mais de 2000 anos.
de pessoas completamente despreparadas para cuidar de pessoas. Como? Como? Então, é muito difícil. O que vamos dizer para as pessoas? Olha, você tem que ser criterioso. Você tem que, sabe, buscar em Deus e, tipo, experimentar. Não sei, você, né, você precisa entrar numa igreja, ouvir o que está sendo pregado, viver um pouco aquele ambiente, pedir para o Espírito Santo discernimento, buscar na palavra de Deus o conhecimento e ver se aquilo ali está de acordo. O que não dá é para brincar. Eu costumo dizer que é assim, é como algumas coisas assim, a questão do futebol. Eu gosto muito de futebol, né? Então, é tipo assim, o Romário vai bater pênalti. O Romário, quem é da nossa época, acho, não sei, acho que é da... Eu já estou Assistiu a Copa de chegando. 94. Sim, já estou chegando nos 40 já. Eu tô com 4.3, então estamos perto. Então, tipo, a gente ia ver o baixinho Romário bater um pênalti, é gol. É gol. Romário bater pênalti, é gol. Aí é aquele momento que você vai no banheiro, dá uma aliviada na tensão, você vai fazer mais uma pipoca, servir mais um refrigerante, ou sei lá o que, mas enfim, você vai dar aquela relaxada, porque vai voltar, vai estar 1-0, é gol, Romário. Agora, se o Luan for bater pênalti, e eu como gremista quase comia nos dedos quando o Luan pipoqueiro ia bater um pênalti ou algo parecido, né? Você não sabe o que vai acontecer. Não sabe, pode ser gol, mas pode não ser. É 50-50, sabe? Esse exemplo brincalhão, assim, despojado, para dizer que o modelo dos apóstolos é o Romário. Fora dele, você corre riscos. Amém, perfeito. Não falo da Matrix, não falo da Matrix, mas falo de um modelo santo que é a igreja. A igreja foi chamada à santidade. É a noiva de Cristo. A noiva de Cristo é a igreja. A noiva de Cristo não é o pastor Rafael. O pastor Rafael é um membro desse corpo. Fora do corpo, se eu arrancar o meu dedo agora, ele vai necrosar em horas. Cortar o meu dedo aqui e deixar ali na calçada, ele vai necrosar e depois nem liga mais. Por que usaram tanto o corpo como exemplo? São raciocínios fáceis de fazer. Porque a igreja é a noiva, a igreja é o corpo, porque você precisa estar unido, ligado. Agora, nós temos alguns corpos por aí que... a igreja chamada santidade, ela precisa estar com as suas vestes limpas. Haviam 10 damas de honra naquela parábola. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. O que isso representa? Né? Nós temos aí noivas que são nécias, que não estão com a sua lamparina, com o seu azeite, que não estão preparadas, né? Que estão brincando de igreja, estão brincando com as pessoas, brincando com vidas, né? É verdade. Pastor, a gente já fechou 1h10. Tá gostoso pra caramba. Né? Isso, já tem pessoas, a gente chegou aqui, quase 17 pessoas, 1 hora, agora já está com um pouquinho, mas isso vai dar uma repercussão muito grande, as pessoas vão assistir bastante. Para a gente já indo para o nosso final, existem 2 movimentos que eu acho que é interessante a gente falar hoje, que faz parte da forma eclesiástica que a gente conduz o culto. Porque a gente acha que o culto não é importante, o culto ele é muito importante, tem um peso muito forte, né? Principalmente para os visitantes. E até nesse contexto, existem 2 movimentos bem recentes. Em 1985 veio o movimento gospel americano, que não há problema nenhum, é um movimento musical, veio com esse nome. Hoje esse nome já está bem, completando a palavra prostituído, o nome está desgastado. Em 2015, agora, bem recente, chegou esse movimento worship, que também não há problema nenhum. Nos 2 movimentos eu faço 2 adendos.
desde que as letras não sejam antibíblicas, que não sejam letras que só falem de vitória, que exalte o homem, que exalte a luta do homem. As letras, elas, no culto, ela tem que ser uma letra que exalte o Senhor, ela fale das coisas do Senhor. A nossa liturgia... Fala. Continua, pastor. Esses dois movimentos, eles trouxeram uma coisa que eu acho muito ruim, e talvez passou despercebido. O diabo, que a gente fala que dá muita ênfase para o diabo, ele endemoniar uma pessoa é coisa fácil para ele. O negócio, a luta do diabo, desde Cristo para cá, é infiltrar-se na doutrina, distorcer a doutrina. Essa é a luta dele hoje. Ele gasta mais tempo com estratégia para destruir a doutrina, para distorcer a doutrina. E esses dois movimentos, eles nasceram de uma forma muito legal, e ainda se é legal, desde que se verdade aquilo que eu falei das letras, mas eles instituíram uma coisa que eu não acho muito interessante, não. Eles botaram regras de o que é adoração. Porque as pessoas que conhecem a igreja hoje acham que adorar a Deus é levantar as mãos, fechar os olhos, entrar e ficar fazendo gestos e movimentos, e os ministros que estão ministrando, e muitas vezes até o pastor entra nesse mérito, diz que quem não consegue ter isso não tem intimidade com Deus e adoração. Só que, categoricamente, eu posso afirmar aqui, biblicamente, dizendo que a adoração não é música. A adoração não tem nada a ver com música, isso não tem nada a ver. A música faz parte da liturgia do culto, e não tem problema nenhum nisso. Só que se criou e jogou, mais uma vez, jogou jovens para fora da igreja, famílias para fora da igreja, porque elas não se sentiam aptas, porque elas não conseguiam entrar naquele adoração, intimidade com Deus. Isso não tem nada a ver com adoração e intimidade. A adoração, ela é uma vida de evangelho, é uma vida que eu vivo com o evangelho, e intimidade com Deus é quando eu me dedico à oração, ao meu devocional na minha casa. Isso é intimidade com Deus, é quando eu sei quem eu sou nele, eu sou um filho, eu não sou mais um pedinte, eu não estou mais embaixo da mesa pegando as migalhas, eu estou sentado à mesa com ele. Só que se criou no meio gospel hoje, em todas as igrejas, praticamente, essa parte de adoração e intimidade tem que estar ligada no meio do louvor ali. Eu não gosto nem de chamar de louvor, no meio musical da igreja. Isso está distorcendo demais. Qual é a sua opinião em relação a esse mesmo? A parte litúrgica da igreja, ela tem muitos conceitos, né? Você vai ter conforme a identidade, a origem dessa igreja. Vamos lá, você tem a igreja católica, vai ter uma liturgia bem específica, né? Você vai nas igrejas históricas protestantes, aí você vai ter uma outra liturgia e tal. E nós pentecostais, ou nós neopentecostais, pós-pentecostais, enfim, a gente vai achar isso muito chato, muito engessado, muito, né, por causa das nossas manias que o senhor falava lá atrás. Uhum. E, enfim, então, liturgia propriamente é trazer, representar no físico algo que existe no espiritual, vamos colocar dessa maneira, né? É sinal, símbolo eficaz, né? Mas sem saindo um pouco, porque quando fala em liturgia as pessoas pensam, o que acontece no culto? A programação do culto, liturgia. Não, é mais do que isso. Liturgia é mais que isso. Liturgia é algo muito sério. Algo muito sério. Agora, o que a gente vê são... Eu gosto muito de um pastor, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele diz o seguinte, e com propriedade. Jesus, ele tinha um modelo de discipulado, que era o discipulado por afetividade. O discipulado por afetividade. Parece que está diferente do que o senhor me perguntou e colocou, mas no final vai encaixar. Vou chegar lá. O que nós vemos muito é o discipulado engessado também nessas igrejas, worship, seja qual for os movimentos que a gente vê, que a pessoa chega, ele é direcionado a um líder, a uma célula, geralmente geográfico, né? Uma célula ali mais perto da casa dele, ele é direcionado a um líder que ele nunca viu na vida, não sabe quem é,
E aí chega ali, aquelas pessoas têm uma maneira de pensar, geralmente é a maneira de pensar do pastor da igreja, do apóstolo, do bispo, do seja lá o que for, né, que ele se intitule, e ele reverbera a visão dele, e todo mundo tem que dançar aquela música, né, entre aspas, aqui tem que rezar aquela cartilha, e por aí vai. E aí a pessoa não se enquadra, a pessoa não se encaixa, porque cada um é um universo único, meu Deus do céu. Cada um de nós somos únicos, nós temos, sabe, uma maneira toda própria. E Jesus não era assim. Jesus não colocava ninguém em caixa. Jesus, ele tinha um discipulado que nós podemos dizer, um discipulado por afinidade. Basta ver, ele tinha multidão, certo? Pregou para multidões. Aí, ó, você tem que comer minha carne e beber meu sangue. Aí os judeus, canibalismo, esse cara tá louco. Ficou sozinho falando, ficou só os 12. E aí vocês, vão para onde? Ó, Senhor, só tu tem as palavras de vida eterna, para onde iríamos nós? Ai, que lindo. Beleza. Jesus tinha os 70 e eram discípulos. Ele enviou 70. Em alguma outra versão vai dizer 72 e tal, mas enfim, os 70, o envio dos 70, de 2 em 2, lembra? Sim. Beleza. Ele tinha os 12, ó, foi reduzindo, ele tinha os 12, esses 12 aí, ele nem comia na casa dos 12, ele comia às vezes até lá com o Lázaro, que nem era um dos 12, é onde ele ia às vezes lá comer, coisa e tal. Então ele tinha os 3, Pedro, Tiago, João no barquinho, né, no Monte da Transfiguração. Quando ele vai ao Getsemane, entre os 12, fica 9, 3 vai mais adiante. E desses 3 que foram mais adiante, ele, não, fica aí que agora eu vou sozinho. E desses 3, só um recostava no peito dele, que era João. Né, que aí vai ter uma controvérsia teológica, que o discípulo amado não era João, mas sim a comunidade joanina, ou vão dizer que esse é o protótipo do verdadeiro discípulo. Na verdade, isso não... Mas não vamos entrar nesse debate teológico aí. João, era o João, não importa. Era o João, deitava no colo dele. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que Jesus, ele não é que ele fazia acepção de pessoas, não, ele não fazia acepção de pessoas, mas ele tinha intimidade mais com uns do que com outros. E ponto. E qual é o problema? E o que isso nos ensina? Que a pessoa quando chega na igreja, ela não entra numa caixa, ela não é igual ao outro. Ela não vai conseguir se abrir com um discipulador, com um orientador, seja lá com quem for, alguém que vai ajudá-la na sua caminhada de fé, se ela não tiver coisas em comum, se ela não tiver afinidade com aquela pessoa, com aquele grupo. Então uma igreja muito grande, ela precisa entender isso, uma igreja muito grande, ela precisa entender que ela precisa respeitar a identidade de cada pessoa. Mas isso dá trabalho, como o senhor disse. Dá muito. Isso dá muito trabalho. Imagina você se ater a respeitar a individualidade, a identidade de cada pessoa, né? Como que ela consegue... Como é que você vai dizer para uma pessoa que chamar Deus de papaizinho? Tem que chamar Deus de papaizinho, que ela teve um pai que estuprou, bateu, fez os cambal na vida dessa pessoa, coisas terríveis na vida da pessoa, a imagem de pai que ela tem, meu Deus, é a pior coisa do mundo. Aí ela chega e diz, não, tem que chamar Deus de papaizinho, senão não tem intimidade com Deus. Calma aí. Primeiro ela precisa ter um encontro com... Enfim, você sabe, não precisa falar aqui o que essa pessoa precisa, mas só para dizer que cada pessoa é diferente, tem história diferente, tem uma vivência diferente, tem um local diferente, tem uma escolaridade diferente, tem uma mentalidade diferente, tem uma estrutura diferente. Cada pessoa, meu Deus, é um universo, uma infinidade de questões que vai formar aquela pessoa. Por isso aquele coração. Por isso que é perigoso se criar uma regra.
Por exemplo, eu vou criar a regra de você entrar naquele transe. Poxa, eu amo pegar o meu violão, fechar os meus olhos, quando eu vejo eu estou em lágrimas, louvando a Deus. Eu amo fazer isso. Agora, e se a pessoa que está me assistindo no culto, ela ficou o tempo inteiro de olho aberto? Ela não recebeu de Deus? Por anos foi assim, e esses movimentos fizeram. Fecha, porque o crente que não faz barulho, que nem diz aquele poderoso lá, está com defeito de fabricação. Meu Deus. Gente, quantas pessoas foram para a rua por causa disso aí? Então, se criar regra no meio da liturgia, ela é muito perigoso. É muito perigoso. Eu, como ministro de louvor, por anos eu fiz isso. Feche os seus olhos, levante suas mãos, faça isso, dê uma cambalhota, dê um tapa na cabeça do irmão que está do seu lado, brincando assim, né? Mas a gente conduzia a adoração da pessoa, a adoração, né? Conduzia a liturgia do que a gente chama de adoração. É uma forma de adorar a Deus, sim, mas não é adoração. Não é adoração dele. Porque sabe qual é a conta que não fechava? É que quando novo convertido, eu nasci no meio pentecostal. E no meio pentecostal, você sabe disso, eu observava aquele movimento dentro da igreja e todo mundo gritando e orando em outras línguas. E só que eu conhecia muito a vida das pessoas, e igreja pequena, né? Disse, mas não fecha a conta. Ele tem tanta intimidade com Deus dentro da igreja, aparentemente, e em casa ele não é assim. Então a conta nunca fechou. E aí, com a maturidade, vai chegando, a gente vai vendo os erros que a gente também tem, a gente vai errando, e a gente vai observando, a gente vê que a adoração não tem nada a ver com música ou performance, porque a gente sabe como músico, hoje se eu tocar uma música numa nota menor, baixar um pouquinho as luzes da igreja, e a gente começar a entrar num teclado que dá um string bem forte, a gente entra, monta um cenário, e a gente diz que aquilo é espiritualidade, não é espiritualidade. E aí, muitas vezes eu ouvi, Deus veio no culto hoje. Não, peraí um pouquinho. Parece coisa de maluco. Deus veio no culto. Como Deus veio no culto? Se Ele está dentro de nós o tempo inteiro. Ele está sendo adorado o tempo inteiro. A gente está esperando uma visitação que remete ao Antigo Testamento, né? Que visitava, não existia santidade para permanecer. Que a santidade não há como, só em Cristo Jesus. Só que hoje o Espírito Santo habita em nós. Como a gente faz menção de visitações e muitas músicas, como disse o pastor Samuel, que entrou aí agora, pastor Samuel, um abraço para ti, para a família aí. Ele disse que tem músicas que deram a loucura. Como diz, quando o Espírito Santo vem Espírito Santo, enche esse lugar. Eu estou fazendo menção a coisas culturais e daquela época do Antigo Testamento, onde Deus encheu o templo, ninguém conseguia ficar de pé. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer nos nossos dias. Ele é soberano, ele faz o que ele quer. O problema é quando eu crio as regras. E eu lembro de um testemunho meu, logo que eu me converti, foi inculcado na minha vida que para ser a confirmação do Espírito Santo era o dom de língua. Então eu busquei muito aquilo na minha sinceridade de coração, e eu dobrava meu joelho, eu perguntava para Deus, como é que eu vou receber o batismo do Espírito Santo? Eles falavam, tu tem que orar muito, ora muito, jejua, e eu pagava essas promessas. E isso é pagar a promessa, pastor. E foi um tempo, e eu comecei a ficar bravo com Deus. Eu disse, Deus, eu não recebo esse batismo nunca, não recebo esse batismo nunca. Mas, na verdade, o batismo do Espírito Santo é como um converto. O Espírito Santo, ele vem habitar em mim quando eu abandono o pecado, por intermédio da pregação do Evangelho. Né? A Bíblia diz que a gente recebe a fé por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E no momento que eu decido por Jesus, a Bíblia diz que ninguém consegue dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo intermédio do Espírito Santo. Ali eu já tenho o Espírito Santo. Se eu acredito... Alguns ainda vão criar a regra que é no batismo. No batismo das águas. Das águas. Exato. Que daí já cai por terra também com Atos 10 lá, o centurião Cornélio, né? Que ele começou a falar línguas estranhas e foi cheio do Espírito Santo antes do batismo nas águas. Aí Pedro ainda fala, mas aí ele já recebeu algo maior que nós recebemos, vão negar ele o batismo nas águas. Exato. Mas vai lá, segue. Não, e aí a importância de nós não criar regra em tudo, né? A gente entrou na forma moralista, na nossa início da conversa, a gente passou pela forma de culto, nós passamos pela liturgia agora do culto, mas a importância de não criarmos regras. A regra foi criada um dia, de uma forma mandatória, de uma forma imutável, que era a lei de Moisés.
Só que é a sombra de Cristo e a lei foi criada para um povo que não queria Deus. Esse era o reflexo do povo. No pecado, desse versículo que eu li, inicial ali, Paulo estava falando sobre a entrada do pecado em Adão e a saída do pecado em Cristo. Então, quando eu entendo que o pecado entrou em Adão e nós vivemos todo o período do Novo, do Antigo Testamento, em desobediência a Deus, Deus só balizou a nossa bagunça. Isso o Luciano, que é um amigo querido meu aí, até nós vamos fazer uma live dia 28, ele é um pastorzão, ele disse que Deus só olhou para o povo e disse, vocês querem bagunçar, eu vou dar horário para vocês. Literalmente é isso, vocês estão vivendo uma bagunça. Pai transando com filho, era uma bagunça. Eles não queriam Deus, então Deus deu a lei para balizar eles. Só que quando Cristo veio, se a gente entender que ele foi o novo legislador, nós vamos criar a lei dos evangélicos hoje. Isso é muito perigoso. E é isso que afasta as pessoas. E quando nós viemos, pastor, e a gente faz essa movimentação para as doutrinas da graça, que isso, a gente parece que está criando a roda, né? Mas isso está sendo falado desde a época dos apóstolos, depois encoberto por um período, e aí Lutero e os reformadores trouxeram essa doutrina tem mais de 500. O pentecostal ele é novo, ele tem 120, 130 anos. O neopentecostal ele é muito novo, ele não tem nenhuma teologia, ele não é considerado como uma teologia. É um movimento, é uma cosmovisão que a gente chama de teologia. Esses movimentos que vieram a partir do neopentecostal, teologia da prosperidade, cristianismo religioso, o movimento gospel, o movimento worship, isso são movimentos de cosmovisão de pessoas dentro dessa liturgia. Só que a gente tem que voltar para as doutrinas. A gente tem que voltar para as doutrinas da Bíblia. Não é para Calvino, não é para Lutero, não é para Arminio, é para a doutrina da Bíblia. Um irmão me perguntou, pastor, mas tu é calvinista ou tu é arminiano? Eu disse, eu sou cristão, cara. Quando me perguntam isso, eu respondo, eu sou rafinista. Boa. Não, eu disse para ele, eu fico com as doutrinas de Jesus e dos apóstolos. Mas então vamos anular o Antigo Testamento. Eu disse, o Antigo Testamento não é problema nosso. Não é o nosso problema. Se eu olho para o Antigo Testamento com a visão de Cristo, eu extraio dele o que tem de bom lá dentro. E a Bíblia diz no Novo Testamento que tem princípios imutáveis de Deus lá. Tem coisas que não vão mudar. Como a gente vai falar, então, Jesus, ele cumpriu a lei. Mas e a lei moral? A lei moral, a gente vive a lei moral, já está em nós. Só que não, a vida de viver o Evangelho hoje, eu enxergo com essa cosmovisão. Não é mais viver que pode, não pode, mas sim amar Deus acima de todas as coisas e transformar a minha vida pela pregação da palavra e viver o Evangelho. Eu gosto muito de uma frase de Lutero, ele diz que os nossos, até compartilhei hoje, os nossos atos de justiça não nos aproximam de Deus. Não geram graça, não geram salvação. Mas quando eu estou em Cristo, mais ou menos com as minhas palavras, tá? Mas quando eu estou em Cristo, eu gero obras. Ou seja, os meus atos de justiça não são justificáveis para a minha salvação, mas quando eu sou justificado em Cristo, eu gero boas obras. Nós nascemos para Olha aí, pastor. Passou uma moto aqui agora. Pastor, a gente está se encaminhando para o final aí, já deu 1h30 já. Tá gostoso, hein? Nem parece. Por mim, antigamente o Instagram ele fechava em 1 hora, agora eles estão dando 4 horas, então tá bem amplo. Mas até para a gente ficar para uma outra oportunidade, o pessoal tá falando bastante aí, a gente pode marcar outro dia. Quer deixar suas considerações finais? Quer deixar mais um recado pro pessoal aí? Os desigrejados, principalmente, que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, né? Sim. É isso, pessoal. Então, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Essa frase eu sempre digo lá entre os nossos lá, né, a nossa congregação. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Não precisa falar muito mais do que isso para encher o coração de esperança, de fé, né? E acho que a gente já cansou os ouvidos do pessoal aí, ou edificou bastante aí, quem sabe, né? Espero que quem nos ouviu tenha se edificado tanto quanto eu me edifiquei aqui, ouvindo o Senhor, compartilhando, né? E refletindo. Certamente essa nossa conversa vai ficar reverberando
no meu coração, né? E acho que é por aí. Quero mais uma vez te agradecer pela disponibilidade, estar nas tuas férias aí, e ter acompanhado tuas Ah, e só fotos. para explicar para o pessoal que eu tô no carro justamente por isso. A internet ali na casa onde nós estamos hospedados ali, que é a casa do meu avô, a casa da praia, é bem pertinho do mar, então o sinal não é bom. Aí o 4G oscila pro 3G e aí não ia dar certo. Pega bem quando tá tempo aberto, hoje tá nublado. E aí eu, bom, vou mais pro centro da cidade, pertinho, e pego uma rua tranquila, como é a que eu tô aqui, e aqui o sinal tá beleza, por isso que eu tô no carro. Ah, que legal. Obrigado por esse coraçãozão aí. E eu queria deixar para a gente encerrar, só afirmar o que o senhor disse. A gente fala tanto de teologia, tanto de coisinhas pequenas ao tamanho do coração do nosso Pai. Tanta discussão que a gente tem chegado, e muitas vezes é necessário. É necessário porque existe essa doutrina. Esses dias me refutaram, assim, dizendo, mas você está sendo muito crítico. Eu falei, não, não estou sendo crítico. Eu amo pessoas. Eu tenho chorado, clamado por pessoas. Orem por nós. Orem por nós, você que está nos assistindo. Orem por nós. Mas existe uma coisa lá no livro de Judas, capítulo versículo 3, que ele disse, eu queria estar falando para vocês sobre salvação, mas eu tenho que alertar vocês, guardem a fé, guardem essa doutrina que foi confiada a nós. Se existe pessoas que vão apanhar nesses dias, são aqueles que estão se levantando para guardar essa doutrina. Não bater pessoas, não expor pessoas, mas guardar essa doutrina. Mas eu fiquei, essa noite eu estava orando a Deus de madrugada, e não é mérito nenhum orar de madrugada, porque eu fui dormir tarde, parece que a gente é mais espiritual na hora de madrugada, bobagem. Eu estava orando a Deus e eu disse para Deus, falei, Deus, como é que o Senhor enxerga toda essa divisão no nosso meio, dessas discussões intermináveis cara, e aí Deus me veio com aquele amor gostoso dele, sabe aquele afago que tu sente que vem por intermédio da palavra? Ele diz, filho, eu estou no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Ele não perde o controle, que nem o Senhor disse no início, ele não está com os olhos vendados. Então Deus nos ama, Deus te ama, e as nossas discussões teológicas elas vão ser terminadas até a volta de Cristo, e é um mal necessário. Então Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você que nos aturou aí por 1h30. Esses dois mal acabados aqui. Deus abençoe a sua família, que tenha uma ótima noite e um bom final de semana aí, de congregar também, se possível. Pastor, vamos orar? O senhor ora para nós? Oremos. Pai Santo, Pai querido, obrigado. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do Espírito Santo, Senhor, possa repousar, possa invadir a vida, o coração daqueles que nos ouvem. Que a tua mão, Senhor, o teu agir, o teu mover, possa, Senhor, nos conduzir, nos direcionar, a todos nós. Que nós não venhamos a perder a nossa fé. Que nós venhamos permanecer firmes, inabaláveis. E aqueles, Senhor, que se encontram cambaleantes, que se encontram, Senhor, entristecidos, aqueles que se encontram, Senhor, duvidosos, amargurados talvez, feridos por homens que deveriam cuidar de suas almas. Que o teu infinito amor, Senhor, a tua misericórdia sem fim, possam invadir esses corações. Que o Senhor encontre em todos Acho que trancou ali. Ó. Amém, Senhor. Amém. Pastorzão, obrigado pelo coração, um abraço na família aí. Quando a gente puder estar junto de novo, vai ser um prazer dar um abraço em vocês. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade, pela confiança. E vamos marcar outro café daquele, sei lá. A gente usa máscara, alguma coisa. Ou não. Sei lá.
mas que a gente possa aí estar junto aí em breve novamente, se Deus quiser. Amém. A nossa casa está de portas abertas aqui. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que ficou conosco aqui. Tchau, pastorzão. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém.